Agora está ao vivo. Começamos agora. Então vem pra cá. Beleza, tá querendo aqui, minha filha? Tá bom, deixa eu só ficar aqui. E aí? Tá. Sim? Tá bom. Então tá. Acho que eu vou pegar uma meia. Peraí. Já. Tem que caber meu pai. Tô precisando de ventilador pra mim aqui. Quer que pega aquele ventilador? Não, minha filha, tem aqui, ó. Deixa esse ventilador aqui pra mim. Pegando aqui, ó. Pronto. Vamos ver. O ventilador parar que eu dou um contato aí. Saúde. Amém. Nossa vida. Olha só. Que bênção. Obrigado, Senhor. Os dois aqui. Esse microfone assim, né? Agora. Vamos ver como é que fica a melhor posição desse microfone. Vai ficar assim. Olha, estamos lá, né? Já tem um pessoal usando aí, vamos ver quem é. Sandra, boa noite, Sandra. Boa noite, Zilda, boa noite, Vanessa. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caris, minha filha, vem sentar aqui com a gente. Vamos lá? Pessoal, nós estamos dando os acertos, fazendo os acertos finais aqui, tá bom? Um pouquinho de paciência aí, porque o negócio não é fácil não, viu? Ó, vem aqui, ó. Arriscado, né? Essa água aqui. Ó. Vem? Vai conversar com ele? Pessoal, ainda estamos só fazendo ajustes finais, viu? Então, à medida que o pessoal for chegando, a gente vai cumprimentando. Daqui a pouquinho vamos começar o culto, tá? Revestido de glória e poder.
Como é que tá o som aí, Nilson? Dá um sinal para mim, por favor. Oi, noite. Boa noite. Vamos orar pelo Gabriel. Gabriel foi lá no aniversário dia 3. Aí, Vânia. Gabriel. Falamos na escola dominical hoje. Dia 3, Gabriel. Boa noite, Vânia. Tu és justo, justo, poderoso e Rei dos Reis. Justo é o Senhor, justo é o Senhor. Tu és digno, digno, poderoso e Rei dos Reis. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia, revestido de glória e poder. Aleluia, revestido de glória e poder. Boa noite, Rutileia. Boa noite. Quanto tempo, Rutileia? Boa noite. Ô, Nilson, eu pedi um retorno para mim sobre o som. Como é que tá? Falou sim, ótimo. Falou sim, ótimo. Obrigado. Ó, beijo no seu coração. Nós estamos ainda nos preparando para começar o culto. Dentro de um minutinho, vamos começar. É o tempo do nosso povo estar chegando, viu? Tá bom? Se você quiser que a gente te identifique, você tem que falar alguma coisa. Oi, boa noite e tal, tá bom? Ok? Vem derramar paz. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-lhe seu amor, dá-lhe sua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derramar paz. Boa noite, Edson. Boa noite, Valdir. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-lhe seu amor, dá-lhe sua força, para que tentações não venham a nos desviar.
bem? Laís, boa noite. Boa noite, Graziela. Meus irmãos, nós vamos já começar. Estamos no nosso horário e vamos fazer uma oração inicial, pedindo a Deus que abençoe a todos os que estão conectados conosco. Deus abençoe a todas as famílias que estão nos assistindo agora, começando obviamente pela nossa e se estendendo a cada um de vocês que agora participam conosco do culto que vamos prestar ao nosso Deus. São dias difíceis, todos nós sabemos, são dias de muitas lutas. Nós encerramos uma semana vencendo batalhas e agora, meus irmãos, primeiro dia da semana, Deus nos concede a graça de iniciar mais uma etapa. Sabe o Senhor o que nos aguarda nos dias que se seguirão. Estamos em paz, certos de que o Senhor está conduzindo todas as coisas debaixo da sua misericordiosa graça. Então vamos orar, vamos buscar o seu favor neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos por esta noite, mais uma oportunidade rica de nós podermos louvar, honrar e glorificar o teu santo nome. Senhor, encerramos uma semana de turbulências diversas. Nada novo para ti, mas muita novidade para nós. Muitas incertezas, muitas coisas que nós nunca conhecemos e estamos experimentando agora na nossa vida. Mas que bom, Senhor, que bom poder descansar nos teus braços e saber que o mundo, ó Deus, não apresenta nenhuma novidade diante de ti. Não. O mundo foi criado, é obra das tuas mãos, este imenso universo, maravilhoso universo, resultado da obra das tuas mãos. Nós, feitos à imagem e semelhança do Senhor, que honra, que maravilha, Senhor. Apesar do pecado que nos abateu, apesar do pecado que causou todos os estragos que nós conhecemos na vida, e ó Deus, que culminará na condenação eterna, trágica e terrível, apesar de tudo isto, a tua glória, teu favor, a tua graça, teu amor, tudo isto se manifesta no teu cuidado, demonstrado para conosco em cada dia, Senhor. Muito obrigado. E rogamos, Deus bendito, que neste momento em que a igreja, o teu povo se reúne para prestar-te culto, que o Senhor o receba pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso mediador, e nos edifique pela tua palavra. Em misericórdia de nós, rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, já demos boa noite para a maioria, alguns estão chegando ainda. Maria José, boa noite. Patrícia, lá em São Paulo. Patrícia, boa noite, viu? Prazer ter você aí interagindo conosco no culto de hoje. Noel também já está ao vivo aí conosco, muito bom. Na verdade, nós é que estamos ao vivo, né? E o Noel lá interagindo com a gente. Meus irmãos, depois dessa oração inicial que eu acabei de fazer, eu convido vocês a que abram aí as suas Bíblias no Salmo 111. E aí eu quero convidá-los a participarem na sua casa. Salmo muito fácil. Eu escolhi um salmo porque qualquer um, as crianças já acham uma facilidade incrível. Abre a Bíblia no meio ali, ó. Você está no salmo, olha que maravilha. Capítulo 111. Nós vamos ler todo ele, ok? Eu vou ler um versículo, e aí onde vocês estão, leiam o versículo seguinte com as meninas aqui, as meninas incluindo a minha sogra, viu, gente? Só tem menina aqui em casa. Eu sou a exceção. Vamos lá então, todos já acharam? Todo mundo achou aí, meninas? Encontraram? Salmo 111. Então eu lerei o versículo e vocês lerão o versículo seguinte, ok? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á
lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Muito bem. Na sequência, meus queridos, nós vamos lembrar do versículo da semana. Desafio que a minha esposa nos impôs. Que sacrifício, que dificuldade. Ei, vamos lembrar. Mateus 6:34. Você falou da minha mãe de manhã, mas errou também. 6:34, tudo bem. Mateus 6:34. Vamos lá, todos juntos aí lá na sua casa. Vamos lá? Portanto, não vos andeis ansiosos. Opa, Não vos inquieteis, né? É, bom dia de amanhã. Volta lá que ela errou agora, viu? Portanto, é que eu seria corrigida. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Esse é o versículo que terminou hoje, não é? E qual é o da semana agora? Para a semana que vem nós falamos de manhã, Mateus, no mesmo capítulo, capítulo 6, só que dessa vez o versículo 6. Aí Jesus vai nos ensinar como é que a gente deve orar. Fica aí o desafio por essa semana. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Versículo 6. Ok, ó gente, só deixe-me cumprimentar o Osmar, que acabou de chegar, e a Rose também, viu? Nós temos aí irmãos da nossa igreja aqui em Bauru, da Aliança, tem irmãos aí de Pederneiras, tem irmãos de São Paulo, não vi alguém de Itanhaém ainda, o pessoal sempre tem entrado também aí, Volta Redonda, Registro, tá? Boa noite a todos vocês. Vamos agora para um momento de cânticos, que a minha digníssima esposa vai conduzir. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos e magnificarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Cantaram conosco aí? Muito bom. Tem mais um, né? Deus é início, princípio e fim, bem mais do que as nossas forças, poder, reis, bem mais do que esse vírus, bem mais do que as preocupações, bem mais do que todo o desespero que a humanidade aí tem feito. Deus é início, Ele é o meio e Ele é o fim. Boa noite ao Josué, boa noite à Hilda, boa noite ao reverendo Abner, que está lá nos Estados Unidos, participando do culto aqui na nossa casa. Boa noite, saudade de você, reverendo. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Tem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Tem mais que os mares, Tem mais que os mares, tem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. por amor, Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. bem mais que as forças, Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Tem mais que os mares, ou mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi com a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi com a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Muito bem, nós vamos, além de vocês que estão aí interagindo conosco, participando das suas casas, e os nossos vizinhos que um pouco longe conseguem alcançar as músicas que nós cantamos aqui do nosso apartamento. Nós vamos orar a Deus nesse momento, meus irmãos. Eu convido a minha esposa Márcia que nos conduza nesta oração. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tuas maravilhas. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, que dia após dia tem alcançado o teu povo, tem alcançado o mundo, ó Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, toda honra, toda glória, Senhor Deus. Obrigada pela tua grandeza, obrigada pela salvação que nos alcançou, obrigada por tua graça, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, ó Deus, porque pertencemos ao teu povo, Senhor Deus. Dá-nos sempre um coração grato, um coração, ó Deus, que sempre veja as coisas boas que o Senhor tem feito, ó Deus, por todos nós. Nós te louvamos e rogamos que o Senhor nos aceite na tua presença. Lapida, Senhor, os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, Senhor Deus. Santifica-nos e ajuda-nos a vencer todo o pecado, tudo que nos impede de nos tornarmos pessoas melhores, Senhor Deus. Nós entregamos cada lar que está, ó Deus, participando deste culto, está entregue nas tuas mãos. E faça em nós o teu querer, ó Deus bendito, e faça que possamos cada dia aceitar a tua vontade. Louvado, glorificado seja o Senhor para todos sempre, e é no teu nome que nós oramos. Amém. 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 Muito bem, nós vamos agora, meus irmãos, não temos cantado muito, porque a minha esposa tem ficado mais com o violão, aí vamos cantar hoje, agora, o hino louvor do nosso novo cântico, que é o hino 14, eu mesmo preciso da letra, para poder conduzir o povo aqui, tá bom? Louvor, quero. Hino de número 14, viu? Vamos lá então, todo mundo aí? Quem tiver com o seu celular, quer dizer, e não conectado, então vai lá e procura o novo cântico, hino 14. Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda honra, Santo, Santo. Cantem
Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos com Jesus, vede, ao Senhor glorificai, todos os salvos pela cruz, e conosco glória dar. Vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Muito bem, obrigado, gente. Muitíssimo obrigado. Meus irmãos, nós sempre temos esse momento de oração. É um momento na igreja, quando nós estamos reunidos em culto, nós oramos primeiro, agradecendo a Deus quando são entregues os dízimos e as ofertas. A propósito, vou aproveitar, o Nilson não pediu não, mas eu sei que ele vai me agradecer depois, falar para os irmãos que neste período aí complicado que nós estamos vivendo, vocês podem enviar os seus dízimos e as ofertas para a conta da igreja, tá bom? Depois ele informa aí no WhatsApp da igreja e passa para os irmãos de novo, para os irmãos se lembrarem, tá? Então nós vamos agradecer a Deus, mesmo não tendo este momento, não estamos na igreja, não estamos tendo este momento, vamos agradecer a Deus porque Ele está nos sustentando em tempos difíceis. Depois faremos uma oração de intercessão. Vamos orar. Graças te damos, nosso Deus e Pai, porque o Senhor nos tem dado provimento a cada dia, Senhor, em dias difíceis. Não nos tem faltado o pão de cada dia, não nos tem faltado o alimento, não nos tem faltado recursos para seguir com a nossa vida. Mas é verdade também que outros tantos enfrentam dificuldades, lutas, alguns passam fome, frio, sede, alguns têm extremas necessidades. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Ajuda-nos como igreja a enxergar isto e a exercer o nosso papel, fazendo diferença na vida destas pessoas, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus providente, que não permite que o seu povo enfrente necessidades que não possa suportar. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero lembrar também o seguinte, que como é um momento de oração intercessória, é um momento de nós colocarmos aí motivos de oração. Ou seja, situações de enfermidade, né? Essa situação que o país está atravessando agora. Bom, você pode só compartilhar com o pessoal o que é esse momento para eu reconectar. Fala para mim. Nós temos muitos motivos de oração. Nós temos que orar pela nossa igreja, pelos enfermos da nossa igreja, que temos orado aí diariamente, lembrados de orar. Orar pelos nossos governantes, que eles tenham sabedoria para poder liderar o seu povo, né? E muitos têm sofrido. Orar por aqueles que têm perdido seus entes queridos por causa desse contexto de vírus, e por outros também, que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe as nossas famílias, a nossa fé, que Ele aumente a nossa fé, que Ele não nos esmoreça, que Ele nos ajude a afirmarmos, mesmo não podendo estar presentes na igreja, no templo físico, mas que Deus, Ele aumente a chama, avive sempre dentro dos nossos corações a chama do primeiro amor. Foi o último sermão que nós ouvimos lá na igreja.
né, que temos que ser como a igreja de Éfeso, que Ele nos ajude a alimentar isso daí, a chama do primeiro amor, todos os dias, buscando a Deus, aproveitando esses tempos, remindo o tempo porque os dias são maus, e remindo da melhor maneira, aproveitando que nós temos um tempo muito maior, para no lugar de ficar só assistindo televisão, mas que a gente possa se desligar, se desconectar e entrar no nosso quarto e fechar a porta do nosso quarto, que é o versículo dessa semana. O reverendo Abner, que está lá nos Estados Unidos, pede que nós oremos pelas autoridades. Eles estão lá vivendo dramas muito grandes também, como nós estamos já vivendo aqui, tempos complicados, e certamente, meus irmãos, não deve estar sendo fácil para as autoridades, e ao mesmo tempo nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia daqueles que não governam bem. Deus sabe quem são, onde eles estão, Deus sabe as decisões que têm tomado, quais são as suas motivações. O papel da igreja agora é pedir a Deus misericórdia, porque a igreja sabe que quem conduz essas autoridades nas mãos é Deus, né? Então, quem é com o presidente dos Estados Unidos? Quem é com o presidente de cada nação? Quem é com cada primeiro-ministro? Quem é com o presidente do Brasil? Quem é com os governadores de estado? Prefeitos? Quem é com esses homens? Deus. Todos eles estão nas mãos do Senhor. Então, nós vamos orar, vamos agradecer. Gabriel também, essa semana faz aniversário, né, da nossa igreja. Vamos agradecer a Deus pelo aniversário do Gabriel, que vai acontecer dia 3. Nós vamos aguardar o momento quando nós poderemos dar um abraço ao vivo e a cores, Gabriel, e comer aquele bolo delicioso que a Lloyd vai preparar para nós lá na igreja, tá bom? Amém. Então nós vamos orar nesse momento e eu vou fazer esta oração, tá? Falei, fiz menção lá. Pelas famílias que vivem em incertezas neste tempo de isolamento. Muito bem, meu irmão, vamos orar sim, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, o Senhor sabe que são dias difíceis, os dias que nós vivemos. Nós temos falado exaustivamente isto, como se o Senhor não soubesse. Mas o Senhor sabe, melhor do que nós até. Mas, ó Deus, compete a nós e a Tua palavra nos manda buscar o Senhor em oração. Pelas mediações do Teu Filho Jesus, nós o fazemos agora, colocando diante de Ti, Senhor Deus, a sociedade em termos gerais, Deus, o mundo inteiro. Aqui de um modo particular, a pedido do nosso irmão Reverendo Abner, aqueles irmãos, as autoridades que estão lá à frente dos Estados Unidos, as autoridades que estão aqui no Brasil, à frente da nossa nação, rogamos que o Senhor, por misericórdia, assim como as autoridades espalhadas pelo mundo, que o Senhor, ó Deus, trabalhe na consciência, na mente e coração desses homens, para que eles tomem decisões sábias, decisões sensatas, que eles se ocupem e se preocupem com a humanidade, com o ser humano, além dos seus interesses particulares e pessoais. Tenha misericórdia, que eles governem bem, sob a Tua batuta, Senhor, orquestrados pelo Senhor mesmo. Dirija, ó Deus, a mente de grandes homens, de grandes autoridades, seja lá na China, onde tudo começou, seja nos Estados Unidos, na Itália, governo que sofre, França, Espanha, aqui no Brasil, ó Deus, os missionários, Senhor, como nosso coração derrete, como nosso coração fica sensibilizado diante da realidade, saber que há missionários que mesmo tendo dificuldades, porque não são permitidos pregar, não podem sair às ruas, não podem abrir uma igreja, estão em situações de risco, situações extremas, muito mais agora, com este problema desta pandemia que acometeu o mundo inteiro. Ó Deus, tenha misericórdia dos Teus servos, abençoa os missionários, abençoa os missionários que a igreja tem enviado pelo mundo afora para anunciar a salvação ao mundo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos governadores de estado, dos prefeitos de cidades. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas autoridades. Que nós passemos por tudo isso aprendendo e no final glorifiquemos e exaltemos o Teu nome, Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, pela vida do Gabriel, que pela Tua graça e misericórdia de completar mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o sustente, ajude-o a crescer em graça e conhecimento da Tua palavra, Senhor.
Aproveito também, ó Deus, para interceder pelas famílias que nos assistem. As famílias, ó Deus, que não nos assistem. As famílias, os nossos irmãos na fé, ligados pelo mesmo Espírito. Abençoe as famílias que não te temem. Homens e mulheres que não têm tomado conhecimento da tua palavra e não querem tomar. Querem continuar a sua vida em detrimento a tanta dificuldade, tanta luta que estão sendo enfrentadas agora. Tenha misericórdia dessas famílias também, Senhor. Nós imploramos, sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia e por isso o Senhor não tem deixado faltar, Deus, chuva, não tem deixado faltar o sol, não tem deixado faltar o fruto da terra, porque é resultado da tua graça comum que atinge a todo ser humano, a toda a tua criação. E nós rogamos que o Senhor abençoe, portanto, todas as famílias da terra, principalmente a tua igreja, que está inserida neste contexto e sofre com o mundo, ó Deus, em decorrência do pecado e daquilo que Ele nos legou. Ouve a nossa oração, abençoa os doentes da nossa igreja, oramos pelo nosso irmão Nivaldo, oramos, Senhor nosso Deus, pela nossa irmã Ruth Andrade, rogamos pela dona Irene, pela Neire, rogamos pelo Beto, pela Dirce, que participam conosco do culto agora. Rogamos, Senhor, pelo teu servo presbítero Bonora, pela sua saúde. Rogamos, Senhor, pela vida da Sidoca, tua serva, pela sua saúde também. E imploramos que o Senhor seja com cada um deles, usando de misericórdia, derramando bênçãos em profusão, para a honra e para a glória do teu nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos cantar mais um hino do Novo Cântico, ok? É o hino O Grande Amor de Deus. Lá, quem tem aí o Novo Cântico é o hino de número 42, viu? Falei também? 42, por favor. O Grande Amor de Deus. Eu lembro do título e não lembro do conteúdo. 42. Lá no finalzinho do culto, nós vamos cantar o último hino, tá? A Deus demos glória. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça ao mais eu pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus, por os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus
vocês tenham cantado conosco aí da sua casa. A dona Dulce, Elaine pediu oração. Elaine, lá no finalzinho do culto, tá bom? Aí lembre, por favor, para que nós oremos em favor do Hamilton. Ah, o reverendo Hamilton, obrigado por lembrar, é verdade. No final do culto vamos lembrar, é um comunicado até que eu aproveito para fazer, que o reverendo Fernando Hamilton foi pastor da Igreja Aliança, e ele lá em São Paulo com a esposa estão, parece-me, esse Doca recebeu a informação, parece-me que eles estão com esse novo vírus aí, o coronavírus. Mas sem diagnóstico fica tudo muito difícil. Então, mais motivo para nós orarmos ainda. Então, no final do culto, quando nós, antes de encerrarmos o culto, vamos orar pelo reverendo Fernando Hamilton e por sua esposa lá em São Paulo, que foram acometidos aí de uma enfermidade com sintomas do coronavírus. Não sabem e aguardam para ver, tá bom? Agora nós vamos passar para o momento da edificação na palavra de Deus. A minha filha Caris vai trazer o celular para mais próximo, para que eu possa compartilhar com vocês a palavra de Deus, ok? Então vai haver uma movimentaçãozinha, mas não sai daí não. Eu vou tirar o celular. Eu vou trazer o microfone para mais perto de mim. Vai pôr na câmera frontal? Vira frontal. Tá, Pode peraí. colocar, vira para cá. Isso, obrigado. Agora me ajuda aqui. Como que... Isso. Pronto, vamos encaixar. Vai. Aí, pode soltar. Obrigado. Ops, vou voltar aqui. Pronto. Muito bem, irmãos. Espero que estejam todos confortáveis, como eu estou aqui. Nós ouvirmos e participarmos da meditação que nós vamos fazer na palavra de Deus, ok? Tudo bem? Podemos prosseguir, pessoal? Vamos prosseguir então. Eu gostaria de hoje, meus irmãos queridos, amados em Cristo, falar sobre os propósitos de Deus. Eu tenho procurado nesses dias trazer mensagens que tenham muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo, e é óbvio, né, partindo do princípio que Deus está governando toda esta situação, que é um verdadeiro caos, é complicado. Deem um minutinho, por favor. Muito bem. E eu vou convidá-los a que abram, por favor, em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 11, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Isso. Acho que mais um pouquinho, pai. Ok? Não, tá bom assim. Melhorou? Ok? João capítulo 11, de 1 a 16, meus irmãos. Abram aí as Bíblias de vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura do texto que eu farei, tá? Mantenham as Bíblias abertas, porque nós vamos ler outras partes do texto, ok? João 11, de 1 a 16 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro.
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para a nossa meditação desta noite. Senhor, a tua palavra está lida, a mim compete, ó Deus, esta responsabilidade de expô-la com fidelidade. O Senhor sabe, ó Deus, as minhas limitações todas e como eu preciso do teu favor. Fala ao meu coração, fala ao coração de todos que me ouvem. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Muito bem. Como eu disse, eu pretendo falar dos propósitos de Deus. Quando nós abordamos sobre propósitos de Deus, nós poderíamos pensar, meus irmãos, em termos, desde lá do início da criação, qual era o propósito de Deus na criação deste imenso universo. Todo mundo sabe, essa pergunta é fácil, está lá no breve catecismo. Deus criou para a sua própria glória, assim como criou o homem. A primeira pergunta do breve catecismo é esta: o homem existe para honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Qual é o propósito de Deus depois que o homem caiu com a redenção? A sua glória igualmente. Qual é o propósito de Deus com a primeira vinda de Jesus neste plano de redenção? A sua glória. Qual é o propósito de Deus em todo o ministério de Jesus? Quando Jesus realizou milagres, um deles está aqui posto diante de nós. Qual é o propósito de Deus com a morte e a ressurreição de Jesus? A sua glória. Qual é o propósito de Deus na história da igreja? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e agora no período que nós estamos vivendo, que está incluso, né? É o chamado período neotestamentário. O propósito de Deus é a sua glória. Em tudo que a igreja faz, Deus ainda continua tendo como propósito principal e sempre terá a sua glória. Qual é o propósito de Deus na vida da humanidade? A sua glória. Qual é o propósito de Deus na vida de cada um de nós? A sua glória. Qual é o propósito de Deus na sua segunda vinda? A sua glória. O propósito de Deus final. É claro que há muitos outros propósitos que decorrem deste, mas o propósito final de Deus em tudo quanto Ele fez, faz e ainda fará, sempre será a sua glória. Então eu gostaria de refletir com vocês aí, baseado neste texto, nesta narrativa de João, que trata sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. É uma história muito conhecida, e quem é aqui de vocês aí que estão me vendo e ouvindo agora não se lembram de Lázaro, este irmão de Maria e Marta, que era amado por Jesus. Não me lembro de ler nos evangelhos alguém que tenha ocupado uma posição privilegiada como a de Lázaro. Mesmo aquele jovem rico que diz assim que Jesus olhando o amou, não tem relação com este amor, esta afinidade que Jesus tinha com Lázaro. É como Abraão no Velho Testamento, que é chamado o amigo de Deus. É uma singularidade, é algo que não acontece com qualquer um. Jesus Cristo amava a Lázaro. E a situação não era boa. Por que não era boa? Nós também sabemos que esse Lázaro foi aquele que morreu e ficou 4 dias sepultado. Nós conhecemos bem a história, mas o que aconteceu com ele? Ele foi ressuscitado por Jesus. Então, em um primeiro momento, antes de chegar neste milagre que é tão explorado por tanta gente, eu gostaria de trabalhar nos versículos iniciais. No primeiro momento, aquela ocasião em que Jesus recebeu a notícia. Eu aqui quero enfatizar os propósitos de Deus. Tem o tempo de Deus. O que eu quero enfatizar agora é exatamente isso. Os propósitos de Deus têm o seu tempo, ou seja, o tempo de Deus, não o nosso tempo, não o tempo de qualquer instituição, não o tempo de qualquer outro poder celestial. Os propósitos de Deus ocorrem dentro de um tempo determinado,
pré-estabelecido por Deus mesmo. Onde Jesus estava? Jesus estava além do Jordão. Lá no capítulo 10, no versículo 40, um capítulo, portanto, antes aí, diz: novamente se retirou Jesus para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Era uma distância de Betânia, alguns dizem que cerca de 4 quilômetros aproximadamente. Betânia, a aldeia onde morava Marta, Maria e Lázaro, ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, por isso a preocupação dos discípulos de Jesus ir para Betânia, e então corria o risco de morrer lá, ser apedrejado lá. Estavam muito próximos da capital de Jerusalém, e onde houve todo aquele desfecho da morte de Jesus como nós a conhecemos. Muito bem, Jesus vai até Betânia, mas antes disto, recebeu a notícia nestes moldes. Aquele que foi enviado pelas irmãs de Lázaro para dar a notícia, aproximou-se de Jesus, de acordo com o versículo 13 do capítulo 11, e disse, versículo 3, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meus irmãos, isso é importante, não é? Eles poderiam ter dito assim: nós te amamos tanto, as irmãs que te amam tanto, as irmãs de Lázaro, Lázaro que te ama tanto, Senhor, está enfermo. Não. Elas mandaram colocar exatamente nesta condição, ou desta maneira, ou por decisão deles próprios, enviados pelas irmãs de Lázaro, disseram: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Não havia qualquer dúvida que Jesus tinha uma relação muito próxima com aquela família. 3 irmãos, provavelmente solteiros, que viviam na mesma casa. Depois de receber a notícia, é interessante, observem que nós estamos falando do propósito de Deus, e o propósito de Deus tem o tempo de Deus. Jesus, de acordo com o versículo 6, recebeu a notícia, não é? E o que aconteceu? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O que você faria, o que eu faria, se nós recebêssemos a notícia de que alguém está doente? Nós não sairíamos correndo, telefonaríamos, mandaríamos um WhatsApp, procuraríamos obter informações, ligaríamos para alguém, tomaríamos o nosso carro, sairíamos correndo para ver caso, dependendo da gravidade, da enfermidade. Jesus não. Jesus estava além do Jordão, distante um pouco da aldeia de Betânia, e recebe a notícia, e, no entanto, ainda fica 2 dias lá. Jesus, além de permanecer esses 2 dias, foi enfático em dizer aos discípulos, no versículo 4, assim que recebeu a notícia: esta enfermidade não é para a morte. Vejam, propósito de Deus. Esta enfermidade é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então, em um segundo momento agora, Jesus já havia recebido a notícia, sabia que Lázaro estava enfermo. Jesus recebe a notícia de uma forma interessante: aquele a quem tu amas. Jesus recebe, fica 2 dias ali, tempo suficiente para então chegar para os discípulos no versículo 11 e dizer: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Propósito de Jesus, nós vamos saber no final do texto, está aqui. Por isso nós nos antecipamos. Deus tem propósitos em tudo que faz. E havia propósito com a enfermidade e com a morte de Lázaro. E agora, a essa altura, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. No versículo 13, os discípulos acharam que ele estava dormindo. E aí até disseram para Jesus: Senhor, se dorme, está tudo bem. Se Lázaro dorme, então ele está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Meus irmãos, se Jesus já sabia que Lázaro estava morto, podemos também fazer a afirmação, sem nenhuma dificuldade, que Jesus, ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro,
Jesus também sabia que Lázaro estava prestes a morrer. Não vou entrar na questão do que Deus abriu mão, Jesus abriu mão ao assumir a forma humana, quando ele abriu mão de prerrogativas divinas. Alguns acham que ele abriu mão da sua onisciência. De acordo com esse texto, isto é questionável, porque Jesus já declara e afirma aos discípulos que Lázaro estava morto, embora não tenha colocado nestes termos. Jesus disse, ele dorme e eu o despertarei do sono. Observe agora a postura que Cristo teve ao saber da enfermidade e ao informar sobre a morte de Lázaro. Então havia o propósito, nós colocamos, ser glorificado. Jesus mesmo disse. E havia um tempo. Qual? O tempo de Jesus. Ele não foi, no momento em que recebeu a notícia, não saiu correndo, não saiu, havia tempo para chegar até a aldeia, era próxima, mas ele não foi, porque o tempo não é do homem, o tempo não era da família de Lázaro, o tempo não era daqueles homens que estavam lá ávidos para que Jesus chegasse e fizesse algo, a família de Lázaro em particular. Não, o tempo sempre é de Deus. Um segundo momento que eu quero abordar com vocês aqui, debaixo deste tópico, propósitos de Deus, é mostrar o modo como Deus realiza, leva a efeito os seus propósitos. Vamos ver isto do versículo 17 até o versículo 30. É um texto longo, mas é importante que vocês acompanhem aí, por gentileza. Diz, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Portanto, dizem alguns, aproximadamente 4 quilômetros, porque um estádio tem 180 metros, em torno de 180 metros. Então 15 equivale a cerca de 4 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. O tempo de Deus é um negócio impressionante. Mas também sei, disse Marta, que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Marta replicou, eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que maravilha! Marta já cria em Jesus, independente do milagre que estava por acontecer. Ela já cria que Jesus é o Filho. Tendo dito isto, retirou-se Marta e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Bom, eu prometi ler até o 30 e fui um pouco além, mas nós fiquem com a Bíblia aberta aí, por favor, porque nós vamos consultar estes versículos aí, ok? Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, então Maria, antes de entrar na aldeia, Maria foi ao seu encontro. Marta foi ao seu encontro. E Marta então disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Seria o meu pensamento, sinceramente, se eu estivesse no lugar de Marta,
eu teria dito a mesma coisa para Jesus. Talvez você também tivesse dito, mas não funciona assim com Deus. Com Deus não é assim. Então, Jesus o que diz? Lázaro já estava morto. Marta lamentou essa chegada tardia, entre aspas, essa chegada tardia de Jesus. Jesus, meus irmãos, aproveita o momento para ir além daquela situação trágica que os olhos de Maria, Marta e toda a aldeia contemplavam no momento. Jesus fala da ressurreição e da vida que ele pode promover de um modo que vá além dos limites da sepultura. Quando ele diz assim, apesar de que Marta acabou fazendo menção da ressurreição no último dia, mas Jesus vai além. Jesus diz assim, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É claro que naquele momento o que mais importava para Maria, Marta, todo aquele povo que estava na aldeia, não era bem a ressurreição do último dia, não era bem a vida eterna. Naquele momento, o que mais interessava era o que estava diante dos olhos daquele povo. Todos queriam saber o que Jesus vai fazer agora. Por que Jesus não curou Lázaro enquanto estava enfermo? Agora morreu. O que Jesus vai fazer? Marta se concentra na ressurreição do último dia. Eu acho isso lindo, mas eu percebo que há aí uma falha também, porque ela não faz menção de crer que Jesus era capaz de ressuscitar o seu irmão. Talvez não tenha passado pela sua mente que Jesus é Deus, e ele poderia ressuscitar o seu irmão. Jesus, depois de abordar sobre a vida eterna, ele também vai até, na verdade, se encontra com Maria. Lá, de acordo com o versículo 32, Maria vai até Jesus, e quando ela chega ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lança-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sei que no primeiro momento eu falei do tempo de Deus, certo? E podemos até confundir um pouco, vendo Maria e Marta, ou Marta e Maria, falar de tempo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí nós vemos a questão de tempo. Mas o que eu quero abordar e enfatizar agora tem a ver com o modo como Deus leva a cabo seus propósitos, todos eles. No primeiro momento nós falamos sobre o tempo de Deus, e agora eu quero abordar sobre o modo de Deus. Então observe a sequência dos fatos. Lázaro morre. Passam-se 4 dias. Suas irmãs lamentam a demora da chegada de Cristo. Os que as conheciam e foram consolar criticaram a postura de Jesus, porque falaram entre eles aqui no versículo 37, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Vejam, até aqui não passou pela mente de quem quer que seja que Jesus poderia tirar Lázaro da morte. Vejam, acompanhem o raciocínio. Cristo se perturba, e aí vem aquele famoso versículo, Jesus chorou, versículo 35. Jesus se perturba mais de uma vez e chora. Por que Jesus chora? Nós vamos abordar aqui no final desta nossa reflexão. No versículo, antes de orar ao Pai, ele ordena aos discípulos, na verdade ele se dirige ao sepulcro, manda que retirem a pedra, e então ora ao Pai. Vamos ver a oração que Jesus faz nos versículos 41, registrada nos versículos 41 e 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Meus irmãos e amigos, Jesus, depois desta linda oração, ordena a Lázaro que saia da sepultura. É o que está no versículo 43. Tendo dito isto,
clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Note que o mesmo, isso é fascinante, o mesmo que criou o universo, lembrem do mesmo evangelista João, lá no capítulo 1, faço questão de ir lá para ler com vocês como nos é dito a respeito da pessoa de Jesus, que está aqui na aldeia de Betânia. João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, falando de Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observem, Jesus criou o mundo, Jesus criou o universo, porque Jesus é Deus. Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou o universo, um único Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrem daquele momento em que Deus vai criar o homem, ele diz, as três pessoas se comunicam entre si dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Ele não diz a minha imagem, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Agora, Jesus, o Criador, está na pequenina aldeia de Betânia. Ora, se Jesus criou o universo, não reunia poder para tirar um homem da morte? Jesus, que do nada criou esta infinidade de coisas que a nossa mente não consegue alcançar, não podia tirar um homem da morte? Os homens que estavam lá não criam nisto, não pensaram nisto. Se eu estivesse lá, talvez também com eles não teria pensado desta maneira. Mas Jesus, por que Jesus chora? Se Jesus tem poder para criar o universo, se Jesus tem poder para ressuscitar a Lázaro, por que Jesus se atormenta? Por que Jesus se perturba? Não se atormenta, mas se perturba na alma. Porque Jesus está cercado de incredulidade. Jesus está cercado de pessoas que não veem ali o grande Criador do universo, não veem ali o Deus encarnado, não veem ali o Filho eternamente gerado de Deus. Não veem, não têm noção de que estão diante do próprio Deus. E então Jesus chora. Jesus não chora porque o seu amigo estava morto. Seria natural se nós entendêssemos isso, nós somos humanos, mas não é o caso de Jesus. Como Jesus vai chorar pela morte de um homem que ele está prestes a ressuscitar? Por que a alma de Jesus se perturba? Por que Jesus se perturba? Porque Jesus estava cercado por pessoas incrédulas. E ele estava prestes a levar a cabo um propósito magnífico, que não é outro senão a promover a sua honra e a sua glória perante aqueles homens. Então notem, num primeiro momento eu disse que Deus leva a cabo os seus propósitos no tempo de Deus. Jesus recebeu a notícia, se demorou 2 dias onde estava, para então ir até Betânia. E Lázaro, nesse caso, já havia morrido. Lá mesmo onde Jesus estava, Lázaro já havia morrido. Agora, Jesus, que com a palavra fez o universo, move tantas coisas. Primeiro, ele sai de onde estava, podia ter ordenado de lá que Lázaro saísse da sepultura, e Lázaro sairia. Mas Jesus vai até a aldeia. Jesus chega diante daqueles homens e aí percebe o contexto e ainda dá trabalho para eles. Jesus diz: tirem a pedra. Jesus não precisava mandar tirar a pedra, ele podia ter ordenado a pedra e ela seria removida do lugar. Jesus poderia ter dito a Lázaro de lá de fora mesmo: Lázaro vem, e Lázaro poderia simplesmente aparecer ressuscitado ali no meio de todos. Mas o modo de Deus fazer as coisas não é o modo como nós esperamos e o modo como nós as fazemos, porque Deus tem propósitos. E esses propósitos seguem o tempo de Deus, esses propósitos seguem o modo de Deus. E esses propósitos atingem seu objetivo, qual seja o objetivo primordial do qual estamos falando desde o início, a glória de Deus. E este objetivo é alcançado aqui, vamos ler nos versículos finais do capítulo 11 de João. Muitos, pois,
Lázaro então ressuscitado agora, muitos pois, vou ler o versículo 44 que eu não li ainda. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, olha aí, creram nele, creram em Jesus. Versículo 46 diz: outros, porém, nesse caso não creram, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Muito bem. Alguém poderá dizer assim: mas então, se o propósito é promover a glória de Deus, esse propósito não foi cumprido, porque outros saíram e foram ter com os fariseus para contar. Os fariseus eram inimigos de Jesus, e eles foram contar essas coisas para os inimigos. Não foi para promover Jesus, para incitar ainda mais a ira dos fariseus ou nos fariseus. Vejam o que acontece. A glória de Deus não é promovida apenas com a salvação, não. Se engana quem pensa nisto, e quem pensa só assim. A glória de Deus é manifesta através da salvação, mas Deus também é glorificado na condenação do ímpio. E por que razão? Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Então tudo que Deus faz, incluindo a condenação dos homens ímpios, Ele o faz para a sua honra e para a sua glória. Se nós estamos num mundo de injustiças, nós reclamamos porque autoridades são injustas, nós reclamamos porque o salário do povo é desigual, porque o nível da sociedade é extremamente injusto, porque há pessoas vivendo na miséria e há outros que não têm onde gastar o seu dinheiro. Nós olhamos para aqueles que cometem crimes e não são punidos. Nós olhamos para tudo isso e clamamos por justiça. E agora nós não vamos ver, na verdade, Deus sendo glorificado ao aplicar a sua justiça. É muito importante observar que a glória de Deus, este objetivo, que é a glória de Deus, é promovida tanto na salvação, na atitude de crerem que Jesus, neste corpo, igual ao meu e ao seu, Jesus é Filho de Deus, e agora eles creram pelo sinal que Jesus operou, mas outros saíram revoltados de algum modo para poder complicar ainda mais aquele conflito que havia entre Jesus e os fariseus. Isto não muda o fato de que Deus levou a cabo o seu objetivo, promover a sua glória. Foram os inimigos de Deus que entregaram Jesus, foram inimigos de Deus que crucificaram Jesus. Nós sabemos disso, e a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo são elementos que igualmente corroboraram, contribuíram para levar a efeito a honra e a glória, de promover a honra e a glória de Deus. Então, assim, Deus é glorificado, meus irmãos, concluindo, no tempo que Ele mesmo estabelece, no modo que Ele mesmo estabelece, e, por fim, seja salvando, seja manifestando o seu juízo. Deus é sempre glorificado. Nós estamos em meio a uma situação, irmãos, de muita dúvida, de muita incerteza. É claro, não me façam perguntas difíceis que eu não possa responder. Eu não sei aonde essas coisas vão dar. Neste momento eu posso dizer que o meu coração está profundamente triste. Não por causa da enfermidade que tem acometido o mundo todo, isto inclusive, mas pior do que a enfermidade que está ceifando tantas vidas e se espalhando tão rapidamente, pior do que isto é a incredulidade de um povo que não vive para glorificar a Deus. É a incredulidade de um povo que se vale do sofrimento alheio para promover a si mesmos. É a incredulidade de um povo que se enriquece na miséria dos outros. É a incredulidade de um povo que deixa morrer para alcançar objetivos nefastos. É a atitude, a incredulidade de um povo que não vê em Jesus Cristo o Filho de Deus, do Deus vivo, que está vivo como sempre esteve, que está pronto para poder intermediar a situação de um homem miserável e pecador
diante do Pai, para que ele tenha a sua oportunidade de crer e ser salvo. Agora, meus irmãos, é um privilégio da igreja, é um privilégio seu, é um privilégio meu, estarmos diante deste estado de situações difíceis e enxergarmos e saber que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo está intercedendo por nós, que Jesus Cristo está no controle desta situação inteira, que Jesus Cristo que Deus levará a cabo os propósitos todos que tem na enfermidade das pessoas, na morte das pessoas, no estado que se instalou no mundo inteiro. Deus tem propósitos que vão além da minha e da sua compreensão. A parte que nos cabe é fazer como Marta ao encontro de Jesus, dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio em quem o Senhor é. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei de que o Senhor é capaz. Que nós hoje, embora não tenhamos conhecido Jesus vendo, apalpando, como Tomé precisou fazer, fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, quando o Espírito Santo gentilmente veio ao nosso coração e nos convenceu do pecado, nos convenceu do nosso estado de miséria e nos fez enxergar coisas extraordinárias, tão extraordinárias que palavras são incapazes de definir. E eu faço votos que Deus nos ajude, meus irmãos, a passar por esses momentos honrando e glorificando a Deus, que nunca tarda. Há um velho adágio que se expressa desta forma: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Deus faz as coisas no seu tempo. Deus faz as coisas a seu modo. E tudo não para pensar primariamente no bem-estar do homem, mas primariamente para pensar na sua honra e na sua glória. Tudo que está acontecendo agora, tudo que já aconteceu, está acontecendo e acontecerá, tem como propósito a honra e a glória de Deus. Vivamos assim, meus irmãos, honrando, glorificando a Deus, sendo gratos por tudo, porque Ele sabe o que está fazendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos dê uma qualidade de vida cada vez mais elevada, debaixo desta obediência, debaixo desta fé que só Ele pode suprir. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, que é o hino 147. Aí você pode tocar, irmão? Não? Eu toco? Tá bom. Vencendo vem Jesus. Eu vou precisar da letra. Aí vocês cantam aí para mim, por favor, que eu vou atrás. 147. Vencendo vem Jesus. Todos prontos para cantar comigo? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Vamos lá. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade de extremos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura Deus, sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Aleluia, cante comigo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, amém. Agora nós vamos então encerrar o culto desta noite, meus irmãos. Vamos fazer uma mensagem, vamos fazer uma oração final, lembrando como eu disse lá no início, do reverendo Fernando Hamilton,
da sua esposa. E peço aos irmãos que aguardem. Depois, embora nós não estejamos na igreja, eu impetrarei a bênção apostólica aqui mesmo pela internet, viu? Vamos orar neste momento. Senhor, obrigado porque o Senhor é misericordioso, benigno, longânimo. O Senhor tem nos cuidado, ó Deus, como sempre cuidou da tua igreja, do teu povo ao longo de toda a história. Nesses dias, ó Deus, dá-nos paz, tranquilidade. Dá-nos, ó Deus, aquele espírito, ó Deus, que aprendeu a descansar, ou que está aprendendo a descansar nas tuas mãos, que espera, aquele espírito que crê, aquele espírito, Senhor Deus, que está amadurecendo dentro de nós, sendo moldado pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver isto nestes dias, principalmente de desafio, de dúvidas, de incerteza. Ajude-nos, Senhor, a crer que o Senhor Jesus Cristo é Deus presente, está tão vivo como sempre e pode fazer tudo o que já fez e continuará fazendo. Ajude-nos a entender que há propósitos em tudo que ocorre no mundo, propósitos que vão além da nossa compreensão. E por isso mesmo, ajuda-nos a descansar nisto, não ficar perturbados, querendo compreender e explicar tudo, porque nós não teremos resposta para todas as coisas. Dá-nos paz e ajuda-nos a confiar mais no Senhor. E a saber que no teu tempo e no teu modo, o Senhor apresentará uma solução para todas as coisas, visando primariamente a honra e a glória do teu nome. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus por uma semana feliz e abençoada, em detrimento a todos os problemas que poderão vir pela frente. Dá-nos firmeza, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a permanecer firmes, alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. E recebam a bênção, meus irmãos, e que agora a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, povo de Deus, enclausurados aí nas suas casas, diante de dias difíceis, situações complicadas. Que a graça do Senhor Jesus, o seu amor infindo e o poder do seu Espírito revistam os irmãos nestes dias e em todos os dias restantes da nossa vida, promovendo assim a honra e a glória do seu santo e excelso nome, pelos méritos de Jesus Cristo, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos cantar o tríplice amém? Vamos? A capela mesmo? Comigo. Vamos lá. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Olha, a participação de vocês para mim significa muito, viu? Muito. E nós continuaremos transmitindo ao longo da semana. Que Deus nos fortaleça e nos ajude. Nós vamos sair dessa. Jesus Cristo é conosco. Nós vamos passar por isto firmes na fé. E vamos vencer para a honra e para a glória do nosso Deus. Beijão no coração de cada um de vocês e até breve, se o Senhor nos permitir. Amém.